Um cão dilata o rabo, de Machado de Assis, voz, Iba Mendes. Era uma vez um mestre-escola, residente em Chapéu de Uvas, que se lembrou de abrir entre os alunos um torneio de composição e de estilo. Ideia útil, que não somente afiou e desafiou as mais diversas ambições literárias, como produziu páginas de verdadeiro e raro merecimento. Meus rapazes, disse ele, chegou a ocasião de brilhar e mostrar que pode fazer alguma coisa. Abro o concurso e dou 15 dias aos concorrentes. No fim dos 15 dias, quero ter em minha mão os trabalhos de todos. Escolherei um júri para os examinar, comparar e premiar. Mas o assunto? Perguntaram os rapazes, batendo palmas de alegria. Podia dar-lhes um assunto histórico, mas seria fácil. E eu quero experimentar a aptidão de cada um. Dou-lhes um assunto simples, aparentemente vulgar, mas profundamente filosófico. Diga, diga. O assunto é este. Um cão dilata o rabo. Quero vê-los brilhar com opulências de linguagem e atrevimentos de ideia. Rapazes, a obra. Claro que cada um pode apreciá-lo conforme o entender. O mestre-escola nomeou um júri, de que eu fiz parte. 7 escritos foram submetidos ao nosso exame. Eram geralmente bons, mas 3, sobretudo, mereceram a palma e encheram de pasmo o júri e o mestre. Tais eram, neste, o arrojo do pensamento e a novidade do estilo. Naquele, a pureza da linguagem e a solenidade acadêmica. Naquele outro, a erudição rebuscada e técnica. Tudo novidade, ao menos em O Chapéu de Uvas. Nós os classificamos pela ordem do mérito e do estilo. Assim temos: primeiro, estilo antiético e asmático. Segundo, estilo ab-ovo. Terceiro, estilo largo e clássico. Para que o leitor fluminense julgue por si mesmo de tais méritos, vou dar adiante os referidos trabalhos, até agora inéditos, mas já agora sujeitos ao apreço público. 1. Estilo antitético e asmático. O cão atirou-se com ímpeto. Fisicamente, o cão tem pés, 4. Moralmente, tem asas, 2. Pés, ligeireza na linha reta. Asas, ligeireza na linha ascensional. 2 forças, 2 funções. Espádua de anjo no dorso de uma locomotiva. Um menino atara a lata ao rabo do cão. Que é rabo? Um prolongamento e um deslumbramento. Esse apêndice, que é carne, é também um clarão. Dilo a filosofia? Não. Dilo a etimologia. Rabo, rabino, 2 ideias e uma só raiz. A etimologia é a chave do passado, como a filosofia é a chave do futuro. O cão ia pela rua fora, a dar com a lata nas pedras. A pedra faiscava, a lata retinia. O cão voava. Ia como o raio, como o vento, como a ideia. Era a revolução que transtorna, o temporal que derruba, o incêndio que devora. O cão devorava. Que devorava o cão? O espaço. O espaço é comida. O céu pôs esse transparente manjar ao alcance dos impetuosos, quando uns jantam e outros jejuam. Quando, em oposição às toalhas da casa nobre, há os andrajos da casa do pobre. Quando em cima as garrafas choram lágrima Christi, e embaixo os olhos choram lágrima de sangue, Deus inventou um banquete para a alma. Chamou-lhe espaço. Esse imenso azul que está entre a criatura e o Criador é o caldeirão dos grandes famintos. Caldeirão azul, antinomia, unidade. O cão ia. A lata saltava como os guizos do alerquim. De caminho envolveu-se nas pernas de um homem. O homem parou. O cão parou. Pararam diante um do outro. Contemplação única. Homo, canis. Um parecia dizer, liberta-me. O outro parecia dizer, afasta-te. Após alguns instantes, recuaram ambos. O quadrúpede deslaçou-se do bípede.
Canes levou a sua lata. Homo levou a sua vergonha. Divisão equitativa. A vergonha é a lata ao rabo do caráter. Então, ao longe, muito longe, troou alguma coisa funesta e misteriosa. Era o vento, era o furacão que sacudia as algemas do infinito e rugia como uma imensa pantera. Após o rugido, o movimento, o ímpeto, a vertigem. O furacão vibrou, uivou, grunhiu. O mar calou o seu tumulto. A terra calou a sua orquestra. O furacão vinha retorcendo as árvores, essas torres da natureza. Vinha batendo as torres, essas árvores da arte. E rolava tudo, e aturdia tudo, e ensurdecia tudo. A natureza parecia atônita de si mesma. O condor, que é o colibri dos Andes, tremia de terror, como o colibri, que é o condor das rosas. O furacão igualava o píncaro e a base. Diante dele, o máximo e o mínimo era uma coisa só: nada. Alçou o dedo e apagou o sol. A poeira cercava-o todo. Trazia poeira adiante, atrás, à esquerda, à direita, poeira em cima, poeira embaixo. Era o redemoinho, a convulsão, o arrasamento. O cão, ao sentir o furacão, estacou. O pequeno parecia desafiar o grande. O finito encarava o infinito, não com pasmo, não com medo, com desdém. Essa espera do cão tinha alguma coisa de sublime. Há no cão que espera uma expressão semelhante à tranquilidade do leão ou à fixidez do deserto. Parando o cão, parou a lata. O furacão viu de longe esse inimigo quieto. Achou-o sublime e desprezível. Quem era ele para o afrontar? A 1 quilômetro de distância, o cão investiu para o adversário. Um e outro entraram a devorar o espaço, o tempo, a luz. O cão levava a lata, o furacão trazia a poeira. Entre eles e em redor deles, a natureza ficaria estática, absorta, atônita. Súbito grudaram-se, a poeira redemoinhou. A lata retiniu com o fragor das armas de Aquiles. Cão e furacão envolveram-se um no outro. Era a raiva, a ambição, a loucura, o desvario. Eram todas as forças, todas as doenças. Era o azul que dizia ao pó: és baixo. Era o pó que dizia ao azul: és orgulhoso. Ouvia-se o rugir, o latir, o retinir. E por cima de tudo isso, uma testemunha impassível, o destino. E por baixo de tudo, uma testemunha risível, o homem. As horas voavam como folhas num temporal. O duelo prosseguia sem misericórdia nem interrupção. Tinha a continuidade das grandes cóleras. Tinha a persistência das pequenas vaidades. Quando o furacão abria as largas asas, o cão arreganhava os dentes agudos, arma por arma, afronta por afronta, morte por morte. Um dente vale uma asa. A asa buscava o pulmão para sufocá-lo. O dente buscava a asa para destruí-la. Cada uma dessas duas espadas implacáveis trazia a morte na ponta. De repente, ouviu-se um estouro, um gemido, um grito de triunfo. A poeira subiu, o ar clareou, e o terreno do duelo apareceu aos olhos do homem estupefato. O cão devorava o furacão. O pó vencera o azul. O mínimo derrubara o máximo. Na fronte do vencedor havia uma aurora. Na do vencido negrejava uma sombra. Entre ambas jazia inútil uma coisa: a lata. 2. Estilo abiofo. Um cão saiu de lata ao rabo. Vejamos primeiramente o que é o cão, o barbante e a lata. E vejamos se é possível saber a origem do uso de pôr uma lata ao rabo do cão. O cão nasceu no 6º dia. Com efeito, achamos no Gênesis, capítulo 1, versículo 24 e 25, que, tendo criado na véspera os peixes e as aves, Deus criou naqueles dias as bestas da terra e os animais domésticos, entre os quais figura o de que ora trato. Não se pode dizer com acerto a data do barbante e da lata. Sobre o primeiro encontramos no Êxodo, capítulo 27, versículo 1, estas palavras de Jeová:
Farás 10 cortinas de linho retorcido, de onde se pode inferir que já se torcia o linho, e por conseguinte se usava o cordel. Da lata as induções são mais vagas. No mesmo livro do Êxodo, capítulo 27, versículo 3, fala o profeta em caldeiras, mas logo adiante recomenda que sejam de cobre, o que não é o nosso caso. Seja como for, temos a existência do cão, provada pelo Gênese, e a do barbante citada com verossimilhança no Êxodo. Não havendo prova cabal da lata, podemos crer sem absurdo que existe, visto o uso que dela fazemos. Agora, de onde vem o uso de atar uma lata ao rabo do cão? Sobre este ponto, a história dos povos semíticos é tão obscura como a dos povos arianos. O que se pode afiançar é que os hebreus não o tiveram. Quando Davi, Reis capítulo 5, versículo 16, entrou na cidade a bailar defronte da arca, Micol, a filha de Saul, que o viu, ficou fazendo má ideia dele, por motivo dessa expansão coreográfica. Concluo que era um povo triste. Dos babilônios suponho a mesma coisa, e a mesma dos cananeus, dos jabuseus, dos amorreus, dos filisteus, dos fariseus, dos heteus e dos heveus. Nem admira que esses povos desconhecessem o uso de que se trata. As guerras que traziam não davam lugar à criação do município, que é de data relativamente moderna. E o uso de atar a lata ao cão há fundamento para crer que é contemporâneo do município, porquanto nada menos é que a primeira das liberdades municipais. O município é o verdadeiro alicerce da sociedade, do mesmo modo que a família é o do município. Sobre este ponto estão de acordo os mestres da ciência. Daí vem que as sociedades remotíssimas, se bem tivesse o elemento da família e o uso do cão, não tinham nem podiam ter a de atar a lata ao rabo desse digno companheiro do homem. Por isso que lhe faltava o município e as liberdades correlatas. Na Ilíada não há episódio algum que mostre o uso da lata atada ao cão. O mesmo direi dos Vedas, do Popol Vuh e dos livros de Confúcio. No hino a Varuna, Rig Veda, capítulo 1, versículo 2, fala-se em um cordel atado embaixo, mas não sendo as palavras postas na boca do cão, e sim na do homem, é absolutamente impossível ligar esse texto ao uso moderno. Que os meninos antigos brincavam, e de modo vário, é ponto incontroverso em presença dos autores. Varrão, Cícero, Aquiles, Aulo, Gélio, Seutônio, Higino, Propércio, Marcila, falam de diferentes objetos com que as crianças se entretinham, ou fosse bonecos, ou espadas de pau, ou bolas, ou análogos artifícios. Nenhum deles, entretanto, diz uma só palavra do cão de lata ao rabo. Será crível que, se tal gênero de divertimento houvera entre romanos e gregos, nenhum autor nos desse dele alguma notícia quando o fator de haver Alcibíades cortado a cauda de um cão seu é citado solenemente no livro de Plutarco? Assim explorada a origem do uso, entrarei no exame do assunto que não houvera tempo para concluir. 3. Estilo largo e clássico. Larga messe de louro se oferece às inteligências altíloquas, que no prélio agora encetado tem de terçar armas temperadas e finais ante o ilustre mestre e guia de nossos trabalhos. E porquanto os apoucamentos do meu espírito me não permite justar com glória, e quiçá me condene a pronto desbaratamento, contento-me em seguir de longe a trilha dos vencedores, dando-lhe as palmas da admiração. Manha sempre foi puerice atar uma lata ao apêndice posterior do cão, e essa manha, não por certo louvável, é quase certo que a tiveram os párvulos de Antena, não obstante ser a abelha mestra da antiguidade, cujo mel ainda hoje gosta o paladar dos sabedores. Tinha alguns infantes, por brinco e gala, atado uma lata a um cão, dando assim folga a aborrecimentos e enfado de suas tarefas escolares. Sentindo a mortificação do barbante que lhe prendia a lata, e assustado com o suar da lata nos seixos do caminho, o cão ia tão cego e desvairado que a nenhuma coisa ou pessoa parecia atender.
Movidos da curiosidade, acudiam os vizinhos às portas de suas vivendas e, longe de sentir a compaixão natural do homem quando vê padecer outra criatura, dobravam os agastamentos do cão com surriadas e vaias. O cão perlustrou as ruas, saiu aos campos, aos andurriais, até entestar com uma montanha, em cujos alcantilados píncaros desmaiava o sol, e ao pé de cuja base o mancebo apascoava o seu gado. Quis o supremo ópice que este mancebo fosse mais compassivo que os da cidade, e fizesse acabar o suplício do cão. Gentil era ele, de olhos brandos, e não só menos em graça aos da mais formosa donzela. Com o cajado ao ombro e sentado num pedaço de rochedo, manuseava um tomo de vigílio, seguindo com o pensamento a trilha daquele caudal engenho. Apropincando-se o cão do mancebo, este lançou as mãos e o deteve. O mancebo varreu logo da memória o poeta e o gado. Tratou de desvincular a lata do cão e o fez em poucos minutos, com mó destreza e paciência. O cão, aliás vultoso, parecia haver desmedrado fortemente, depois que a malícia dos meninos o pusera em tão apertadas andanças. Livre da lata, lambeu as mãos do mancebo, que o tomou para si, dizendo: de hora avante me acompanharás ao pasto. Folgarei certamente com o caso que deixo narrado, embora não possa o apoucado e rude estilo do vosso condiscípulo dar ao quadro os adequados toques. Feracíssimo é o campo para engenho de mais alto quilate, e, embora abastado de urzes e porventura coberto de trevas, a imaginação dará o fio de Ariadne com que só venceu os mais complicados labirintos. Entranhado anelo me enche de antecipado gosto por ler os produtos de vossas inteligências, que serão em todo dignos do nosso digno mestre, e que desafiarão a foice da morte, colhendo vasta seara de louros imarcessíveis com que engrinaldareis as fontes imortais. Tais são os 3 escritos. Dando-os ao prelo, fico tranquilo com a minha consciência. Revelei 3 escritores.